Você sabia que o mal de refluxo atinge cerca de 30% da população adulta no Brasil? O dado é da Federação Brasileira de Gastroenterologia. Por começar, com sintomas leves, muitas pessoas podem sofrer com refluxo sem saber e, com isso, sem realizar o tratamento, podendo agravar o quadro clínico. Alguns dos sintomas do refluxo são azia, dor no peito, tosse seca, náusea após as refeições, pigarros, entre vários outros. A notícia boa é que há tratamento eficaz com soluções cada vez mais modernas. Para saber mais detalhes sobre o refluxo, recebemos por Skype o Dr. Hugo Gonçalo Guedes, que é médico, cirurgião e endoscopista no Hospital Sírio-Libanês de Brasília. Ele também é membro da Sociedade Brasileira de Endoscopia Digestiva. Bom dia, doutor. Seja bem-vindo e eu já agradeço por topar falar com a gente. Sei que o senhor está num momento bem específico da vida do senhor, né? Acabou de ser pai, mesmo assim arrumou um tempinho para conversar com a gente. Olá, pessoal. Bom dia, Vanessa. Bom dia, Wilker. Pois é, um bom dia a todos vocês que nos assistem hoje aqui no Aqui em Casa, pela TV Pai Eterno. Acho que esse é um dia muito especial. A gente vai falar de saúde, de bons cuidados, de como prevenir doenças que podem ser relacionadas ao refluxo gastroesofágico. Nós começamos, pelo menos particularmente para mim, com dois fatores muito coincidentes e felizes. Primeiro, o nascimento do meu filho. Acho que é um assunto tão importante que até ele resolveu nascer para ouvir um pouco sobre. E segundo, a coincidência da vida foi tão boa que o padre Carlos Arthur, que apareceu aí na homenagem, foi o primeiro padre aí na minha casa para dar uma bênção ao nosso lar. E ele realmente deixa uma missão muito bonita. Acho que começamos muito bem, uma oportunidade de poder falar sobre saúde aqui. Que coincidência boa, né? Coincidência positiva, o senhor conhecia então o padre. Que bom. Olha, doutor, eu queria que o senhor começasse aí esse assunto de refluxo dizendo pra gente quais são as causas. Tem como listar o que pode provocar o refluxo? Muito bom, Wilker. Só para a gente começar, então, você introduziu muito bem esse assunto, onde a gente entende que pelo menos 1/3 da população brasileira já teve ou tem algum sintoma relacionado ao refluxo. Só para a gente pautar aqui e definir, o refluxo, ele não é necessariamente um problema, ele pode existir de forma fisiológica. Um percentual do ácido produzido no nosso estômago, ele pode refluir ao esôfago, mas quando isso está associado a uma maior frequência, uma maior intensidade e se relacionado a sintomas como dor torácica, azia, queimação, nós podemos estar falando de refluxo. Você lembrou bem alguns outros sintomas que são também os sintomas atípicos. Muitas pessoas não sabem, mas tosse crônica, por exemplo, é uma causa, refluxo causa tosse crônica com uma grande prevalência. Rouquidão, sintomas parecidos com asma. As principais causas relacionadas estão principalmente envolvidas na válvula esôfago-gástrica. É a transição entre o nosso esôfago e o nosso estômago. E normalmente isso está ao nível do nosso diafragma, que é a região de transição, a musculatura que faz a separação entre o nosso tórax e o nosso abdômen. Normalmente essa região está em uma consoância, está bem definida. E algumas vezes por falhas anatômicas, nós podemos ter um maior alargamento do pilar diafragmático, ou podemos ter uma coisa chamada hérnia de hiato, quando o estômago migra, sai da sua posição abdominal e vai para o tórax. Nessa condição, que também é extremamente frequente, a gente perde um pouco da função da válvula esôfago-gástrica. E aí nós acabamos tendo muito refluxo. Esse líquido volta muito mais que o habitual. E é assim aonde a gente começa a ter sintomas. O nosso estômago está preparado para ter um ambiente mais ácido, mas o nosso esôfago não. E a persistência de um refluxo do ácido no esôfago pode levar a esses sintomas que nós dissemos há pouco, mas pode levar até a complicações mais sérias, como o surgimento de câncer, estenoses, esôfago de Barrett, dificuldades de deglutição. Fundamentalmente, os problemas são relacionados a uma questão anatômica, e pensando nisso, existem as nossas opções de tratamento.
Doutor Hugo, eu queria que o senhor explicasse para a gente, existe um período da vida, uma certa idade, o refluxo pode acometer também crianças, tem uma taxa maior em homens ou mulheres, idosos? Explica para a gente como que está esse panorama do refluxo. Excelente pergunta, Vanessa. O refluxo envolve todas as nossas etapas da vida. Acomete desde nós, bebês aqui com 2 dias de vida, que soluça após uma mamada. A maioria das vezes é um refluxo fisiológico, mas também pode acontecer refluxo patológico em bebês. E também pode acometer desde a população infante até adulto e idosos. Nós temos que ficar atento porque os fatores anatômicos podem acontecer desde cedo e esses sintomas surgirem muito precocemente. Ou, às vezes, por alguns erros de hábitos nossos, nós desenvolvemos esses sintomas tardiamente. Para vocês terem ideia, tabagismo, obesidade, alcoolismo, erros alimentares, eles têm um peso muito grande no surgimento do refluxo. Então, quando a gente vai passando a idade adulta, e ainda mais no contexto de pandemia, época de finais de ano, a gente costuma cometer alguns pequenos deslizes alimentares. E isso aumenta o nosso risco de sofrer de sintomas relacionados ao refluxo. Aí vocês estão vendo uma ilustração interessante e é isso mesmo, a gente tem uma dor aqui epigástrica, uma dor atrás do peito e essa dor pode ser tão intensa que muitas vezes pode simular um sintoma de infarto. É importante às vezes a gente até pensar em diagnosticar causas diferentes. Aqui a gente pode ver alguma sequência das opções terapêuticas que a gente tem para tratar o refluxo. A gente já falou um pouquinho dos sintomas, de como surgem, as situações anatômicas e, fundamentalmente, hoje nós temos umas condições, aí vocês veem um hérnia de hiato, por exemplo, uma imagem que pode gerar complicações, migração do estômago e algumas complicações como ulcerações. Falando em opções terapêuticas, a gente já vai entrando nesse cenário, a maioria das vezes a gente viu aí que hábitos podem piorar o refluxo. E a correção desses hábitos podem fazer nós ficarmos melhores. Corrigir um pouco nossa alimentação, evitar alimentos muito gordurosos, excessos de frituras, gorduras, refrigerantes, bebidas gasosas, álcool, tabagismo. Se pudermos perder peso quando tivermos excesso de peso, tudo isso contribui para as medidas não medicamentosas para o tratamento de refluxo. Se a gente fizer isso, uma boa parte da população já irá melhorar. Alguns pacientes precisam de um pouco mais e entram com o uso de medicações. Hoje nós temos medicações com boa taxa de sucesso para inibir ou pelo menos diminuir muito a produção de ácido pelo estômago. Isso faz com que o refluxo não seja mais tão agressivo e a gente melhore dos sintomas. O grande problema é que as pessoas acabam ficando dependentes do uso crônico de medicações. E todo mundo sabe que o uso crônico de medicações pode gerar alguns problemas de saúde. A maioria das medicações usadas para esse contexto do refluxo são os inibidores de bomba de prótons, omeprazol, pantoprazol, esomeprazol. Talvez todo mundo já tenha ouvido falar alguma vez na vida dessas medicações. Existem alguns riscos relacionados ao uso continuado dessas medicações. Então a gente tem que ponderar também se vale a pena esse tratamento por longo prazo. E para casos mais graves, existe a cirurgia. A cirurgia normalmente pode ser feita de forma convencional, por laparoscopia, por cirurgia robótica, e se aplica nos pacientes que têm alterações anatômicas mais graves e acabam precisando de um tratamento mais intervencionista. E recentemente tem surgido novas opções terapêuticas aí para o refluxo. Doutor, quando a gente fala de refluxo, um paciente que teve algum período com refluxo, ele vai ter que fazer esse tratamento constante para o resto da vida? Ou, por exemplo, pode ter uma situação que ele melhora e ele consegue controlar por essas medidas que o senhor mesmo disse? Excelente. O que nós percebemos? Nós gostamos, inclusive, de mudar um pouco a metodologia. Não é medicação para o resto da vida, mas medicação para viver mais e melhor. Mas sim, boa parte da população vai depender do uso crônico de medicações. Se você for um paciente com sintomas leves e resolver mudar o seu estilo de vida, se você resolver perder peso, cessar tabagismo, etilismo, melhorar os seus hábitos alimentares, você pode ter excelentes resultados.
Algumas vezes, a gente acaba mesmo assim se tornando refratário e até mesmo refratário ao uso das medicações. E aí, a gente está falando de uso de medicação por 10 anos, 15 anos, é muito tempo. A gente começa a ter aumento de risco, por exemplo, de demência, AVC, distúrbios do magnésio, cálcio. Então, existem 2 problemas aqui no uso de medicações. Elas são eficazes para o momento inicial. Alguns pacientes com medidas comportamentais vão melhorar. Alguns pacientes também vão melhorar com as medicações. Mas vai chegar uma hora em que eles vão usar a medicação por muitos anos, ficarem expostos aos riscos. Vão existir outros pacientes que também não vão mais responder ao uso da medicação. É nesse momento, principalmente aí, em que a gente começa a indicar outras terapias, como hoje surgem os tratamentos endoscópicos para o refluxo. Os alimentos podem ser grandes aliados, principalmente daquelas pessoas que sofrem com refluxo mais leves, né? Que tipo de alimento pode ajudar uma pessoa que tem refluxo? Muito bom, Wilker. Quando a gente fala de hábitos alimentares, é fundamental entender o que pode prejudicar e o que pode ajudar. Nós entendemos aqui que prejudicar, estamos falando de todos os alimentos que podem aumentar a produção de ácido no nosso estômago e que retardam o tempo de esvaziamento gástrico. Então, repito, alimentos com muita gordura, fritura, gases, café, pimenta, condimentos, esses alimentos vão nos prejudicar. Na contramão, os alimentos saudáveis e que vão estimular o nosso trânsito intestinal, eles podem contribuir muito, como fibras alimentares, verduras, alimentos com baixo teor de gordura, podem ser extremamente benéficos para um bom funcionamento do intestino, um bom fluxo do trânsito intestinal e, por consequência, menos tempo de exposição ácida do esôfago. Doutor Hugo, eu queria saber, o senhor sabe realmente sobre essa parte da endoscopia, porque, por exemplo, ele é o único diagnóstico que constata o refluxo e até perguntar sobre a evolução também da endoscopia. Eu me lembro bem que antigamente, quando eu era criança, minha mãe ia lá fazer a endoscopia dela, voltava, dormia o dia inteiro em casa. E eu acredito que essa tecnologia hoje avançou bastante, né? Nos dá uma informação a respeito sobre a endoscopia e os avanços de hoje. Muito legal, Vanessa. Só para você ter ideia, eu sou um pouco do fruto desse avanço. Antigamente, a gente falava de fazer endoscopia e era como se quase engolisse espadas, era algo aterrorizante, algo com a sedação muito superficial, quase uma briga, em que o médico introduzia uma câmera no esôfago do paciente. Hoje nós estamos falando de umas condições que avançaram muito. Só para vocês terem ideia, inclusive hoje nós temos uma especialidade médica chamada endoscopia digestiva. Eu sou formado nessa especialidade depois de uma formação cirúrgica. E existem informações aqui que envolvem 3 anos de estudo médico, onde nós somos capacitados a realizar todos os procedimentos diagnósticos do aparelho digestivo, seja endoscopia, colonoscopia, cirurgias de vias biliares e, inclusive, a partir disso, criamos um grupo de médicos capazes de realizar procedimentos terapêuticos. Hoje a endoscopia é um exame agradável, com uma excelente sedação, com uma recuperação rápida, o paciente não fica sonado frequentemente após o exame, com boa qualidade de imagem. Hoje nós conseguimos não mais olhar só aqueles tons de rosa e pensar em gastrite, mas fundamentalmente ver padrões celulares por endoscopia. E é nesse cenário que o refluxo também cresceu. Nós saímos ali do diagnóstico inicial que a gente fazia, ver uma erosão, um machucado no esôfago, e hoje nós podemos tratar. Isso mesmo, existe hoje uma opção de uma cirurgia por endoscopia para o tratamento de refluxo. Nós falamos da cirurgia convencional, onde se faz uma fundoplicatura. A gente faz uma dobra do estômago no próprio eixo para reforçar essa área de transição entre o esôfago e o estômago. Isso envolve uma cirurgia convencional, cortes na parede abdominal e, óbvio, os riscos inerentes a um procedimento intervencionista. Na endoscopia, nós podemos fazer isso sem necessidade das incisões abdominais. A
gente faz a introdução de um aparelho que vai fazer essa fundoplicatura através da boca. A gente entra mesmo junto com a endoscopia e consegue lá no estômago, através de uma técnica onde nós fazemos grampeamentos de espessura total, unir o estômago ao esôfago, reforçando essa região e fazendo exatamente o que a cirurgia reproduziria. E com isso a gente devolve uma anatomia ao paciente ou reforça esse tratamento do paciente, essa região anatômica do paciente. Sem cortes, sem incisões abdominais, sem implantes de próteses ou de metais no corpo do paciente, fazendo com que ele tenha uma nova oportunidade de tratamento. E o mais legal é que isso ocupa uma lacuna que antes não tínhamos como tratar os pacientes. Existiam pacientes que usavam medicações e ficavam bem nos casos leves, existiam pacientes graves que eram tratados cirurgicamente, mas existia um meio onde esses pacientes insatisfeitos com o tratamento por longo prazo não tinham uma resposta. Desde 2007, a FDA, a associação que regulamenta nos Estados Unidos as terapêuticas e intervenções, autoriza e regulamenta esse procedimento. É um procedimento que já é feito no mundo todo, já tem mais de 22 mil casos realizados no mundo todo. Então, através da evolução da endoscopia, que começou com aquela situação quase grosseira, hoje vira um procedimento literalmente de uma cirurgia por endoscopia feito por médicos especialistas com excelentes resultados. Pode ser uma excelente opção para você que está nos assistindo e tem um receio de operar ou não tem uma indicação e também está insatisfeito com o uso de um omeprazol de longo prazo. O senhor falando assim parece simples, doutor. É um tratamento que está avançando aí, o senhor falando assim parece tão fácil, né? Olha, queria que o senhor falasse um pouco mais sobre a questão da alimentação. Conheço gente que sente refluxo só quando come muito. Se essa situação persistir, a pessoa não mudar esse hábito, pode piorar e se tornar um caso mais grave de refluxo? Então, Wilker, você falou uma coisa super importante, viu? Vale a pena lembrar que quem achar que na medicina qualquer coisa é fácil, é bobinho e é tranquilo, está enganado. Tudo tem risco na vida, inclusive se alimentar excessivamente errado. Exatamente o que você falou acontece com todas as pessoas. Todos nós estamos sujeitos, por exemplo, a um mês de férias ou um período de festas em que a gente consome, come, se alimenta errado e em volume muito maior do que o habitual. Nessa situação, a gente deixa o nosso estômago, que é o nosso reservatório alimentar, muito repleto, muito cheio. E isso faz com que o refluxo ácido aconteça de forma mais fácil para o esôfago. Se você tem, por exemplo, ali num churrasco com bebidas ou um almoço muito copioso, isso às vezes acontece para muitas pessoas no jantar. Um jantar com a refeição muito carregada. Essas pessoas logo depois ainda para ajudar se deitam. E aí, gente, por gravidade até dá para entender que aquele líquido do estômago acaba refluindo todo para o esôfago. Mesmo que você tenha uma válvula competente, com o passar do tempo, você aumenta essa frequência. Então, o ácido no esôfago, por esses erros alimentares, podem levar a sintomas iniciais, como azia, queimação, mas se persistir, você vai desenvolver a agressão do esôfago devido ao refluxo. Então, vale algumas orientações de hábitos alimentares. Não comer refeições muito volumosas, preferencialmente, gente, a regra são pequenas porções, várias refeições. Alimentem-se a cada 3 horas, prefiram refeições mais leves, saudáveis, com uma boa liberdade de frutas e verduras. Não tomem muito líquido junto às refeições. Wilker, isso é outra coisa que as pessoas têm um hábito muito comum. Vão se alimentar e mesmo fazem pratos pequenos, mas aí vem com uma jarra de suco enorme, quando não um refrigerante. E aí, gente, do mesmo jeito você está preenchendo muito o seu estômago. Você acaba aumentando muito a sua chance de refluxo. Ou então, aquele profissional que trabalha o seu dia todo, que é difícil se alimentar ao longo do dia, e quando chega em casa à noite, resolve descontar literalmente o seu dia de trabalho. Desconta isso no seu alimento, na sua refeição. Também está errado, tá, gente? Vamos tentar achar outros hábitos para descontar o nosso dia estressante. Doutor, eu queria abordar agora, existe aquela orientação para quem sofre de refluxo na hora de dormir,
para ter ali a sua cabeceira elevada, eu me recordo bem que algumas pessoas, né, colocavam, né, o tijolo, algum cálcio assim na própria cabeceira para que pudesse estar mais inclinado, né, na hora de dormir. Ainda tem a orientação para essas pessoas dormirem nessa posição mais elevada a cabeça do que o próprio tronco? Caiu a conexão aqui, enquanto a gente espera o doutor retornar com a gente. Ah, voltou. Doutor, existe aquela orientação ainda da pessoa dormir mais inclinada, pôr um cálcio ali na cabeceira da cama, para que a cabeça, a parte superior, né, esteja mais elevada ou não? Existe sim, Vanessa. Dentre as medidas comportamentais para o refluxo, uma das medidas muito práticas é elevar a cabeceira da cama, principalmente para aqueles pacientes que passam mal à noite, que sentem muito refluxo durante o seu sono e às vezes até acordam com isso. Colocar um cálcio na cabeceira já pode trazer grandes resultados. 10, 15 centímetros já trazem um grande impacto na melhora dos sintomas. E aí isso vem também junto do comportamento de não exagerar à noite e não deitar logo após se alimentar. A gente pede que após uma refeição, os nossos pacientes esperem em torno de 30 minutos, pelo menos, após se deitar. E esse mesmo prazo para a ingesta de líquidos. Preferencialmente, não tomar líquidos junto às refeições, meia hora antes ou meia hora depois. E aí sim, depois desse prazo também, você pode tentar deitar. Se você tiver muitos sintomas, usar esse cálcio já faz uma grande diferença também na melhora dos sintomas. E nós agradecemos ao Dr. Hugo Gonçalo Guedes, ele que é médico cirurgião do Hospital Sírio-Libanês de Brasília, pela participação. Parabéns pelo filho, viu? E que as bênçãos do Pai Eterno estejam sobre o Senhor e a sua família também. Eu que agradeço a todos vocês. Acho que a TV Pai Eterno cumpre um papel fundamental aqui em casa hoje. E parabéns a Vanessa, ao Wilker, por encabeçar esse tema tão importante, que nesse ano a gente possa cuidar muito da nossa saúde com relação ao Covid, às nossas proteções, ao isolamento social, e não só o Covid. Vamos lembrar que diversos outros problemas de saúde existem e que precisamos estar atentos aos cuidados. O refluxo é um deles. Na dúvida e na persistência dos sintomas, procurem um médico especialista. Pode existir muitas opções terapêuticas para que você possa ficar melhor. Muito obrigada, doutor. Grande abraço.